agradecendo desde já aos nossos colaboradores, né, o pessoal que está aí nos ajudando, a nossa belíssima retaguarda. Então, a gente não poderia deixar de agradecer aí a CBJ, na pessoa aí do professor Ney Wilson, ao nosso presidente da Federação Cearense de Judô, professor Marcelo Frazão, deixando aqui aquele abraço e um belíssimo agradecimento, né, Sensei? É importante isso, né? Exato. Eu acho que nada ia ocorrer se não tivéssemos esse apoio do nosso presidente Silvio, a coordenação do nosso sensei Ney Wilson, e lembrar da Lara, nossa assessora de imprensa, que faz todo o trabalho para que isso ocorra, viu? Muitíssimo obrigado. Verdade, verdade. Nós estamos aqui há pouco... Aqui nós estamos já a 1 minuto do nosso início. E aí... Acho que a gente vai começar. Pronto. Deu 10 horas. Pontualmente. Vamos fazer isso, né? Rapaz, e aí, já para quem está nos assistindo, apesar de ele dispensar apresentações nos 4 cantos do mundo, em todos os continentes, talvez inclusive um planeta ou outro diferente, porque eu acho que ele não é desse mundo, mas eu vos apresento aqui e dou as boas-vindas a esse rapaz aqui, que é nada mais, nada menos que o nosso figiar olímpico, talvez mais importante na atualidade. É o coordenador nacional de arbitragem, diretor da CBJ e da Sul-Americana. Ainda é da Sul-Americana, sei. Sim. Tenho a honra e o prazer de estar. Da Sul-Americana. E aí ele tem aí, sei lá, incontáveis mundiais em seu currículo, traz na bagagem aí 2 Olimpíadas, não é mole não. Sensei Edson Minakawa. Bom dia, Sensei. Bom dia, nunca é demais agradecer o convite à sua federação, a Federação Cearense. Saúdo todos os judocas da Federação Cearense, como todos os judocas do Brasil. Eu não escondo a emoção de estar me dirigindo a todos os amantes, todos os judocas, né? E vamos, se Deus quiser, ter uma hora de um papo bem saudável e gostoso. E agradeço a companhia de todos. Isso mesmo. Sensei, uma trajetória que é longa, uma trajetória ali forjada com muita luta, né? Muito suor, um investimento assim, talvez incomensurável. Muito estudo, muita coisa foi investida nesse tempo até alcançar tudo que o senhor alcançou. Eu te pergunto, valeu a pena? Eu tenho certeza que sim, e espero que muitos, não sei se a palavra correta, se emocionem ou pelo menos se estimulem, né, a percorrer o mesmo caminho, porque eu acho que no final, eu te digo de coração que a gente finaliza uma trajetória tendo por exemplo, um convite honroso, como é da sua federação, sabe? Imagina. O fato de ser lembrado e poder falar um pouquinho do judô, né? Então, eu acho que sempre vale e muito a pena, porque eu não posso esconder e tenho muita honra que meu pai foi meu sensei. E vou tornar público, né? Eu acho que eu, como competidor,
eu não cheguei naquele anseio que o meu sensei almejava. Por uma série de razões, né? Até também emocionais, porque ser filho de sensei não é fácil. Você não carrega nas costas, na época não existia o back number, né? Mas não carregava nas costas Edson, carregava Minakawa, né? E meu pai, como competidor, ele foi um brilhante competidor. Ele só não foi mais porque não foi naturalizado. Né? Então, eu acho que no momento que eu, por pura influência dele também, eu segui na arbitragem, né? E se eu conseguir ir aonde estou, eu também quero prestar uma homenagem grande, claro que em memória, né? Ao meu pai, ao meu sensei, né? Para que a gente possa dar orgulho a alguém que sempre me estimulou e falou, acho que tem jeito para isso. Obviamente, a gente sempre tem muitas pessoas que nos cercam e que nos apoiam em caminhadas assim tão difíceis. Eu te pergunto, existiria mais alguém ou outras pessoas que você eventualmente citaria, lembraria e até poderia agradecer, ou essa trajetória é geralmente formada mesmo assim, não, eu tive aquele empurrãozinho, o resto foi por minha conta, eu sou bom mesmo e foi desse jeito. Será que tem mais gente aí que a gente poderia... Eu, por exemplo, eu teria muito a agradecer a muita gente que eu acho que eu não consegui chegar onde eu cheguei sozinho de jeito nenhum. E aí eu realmente, no final da minha trajetória, eu vou ter muito a agradecer, e a muita gente. Você teria, assim, alguém que você pudesse ter que lembrar nesse momento, agora, tornar público mesmo, deixar registrado? Bom, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que a pessoa que disser que chegou aonde chegou sozinho, eu acho que ele não é desse planeta. E se ele deve tirar a blusa e deve ter um S, porque ele deve ser super-homem. Humano, ele não deve ser não, viu? Eu tive muito incentivo do meu pai, mas eu tive muita sorte, que eu tive muitos senseis bons de coração, boa, né? Que me ajudaram muito nessa caminhada, tá? E eu não te escondo que Yamazaki Sensei foi o sensei que eu tive a primeira clínica de arbitragem. Tive muitas com ele. E vou te fazer uma confidência. E teve várias clínicas que ele estava lá na frente dando o curso e eu olhava para trás assim, porque eu assisti muitas clínicas. E muitas, você até vê alguns participando, dormindo. Nunca eu vi alguém dormir nas clínicas de Yamazaki Sensei. E o garoto, eu olhava para aquele homem e falava assim, ele não é desse planeta. Porque o carisma dele, a forma didática dele, era algo que te fascinava. Aí eu pensava, será que um dia eu vou conseguir ser igual a esse... Eu olhava e falei, ele é um monstro, porque... né? Então, eu tive a felicidade de ter a primeira clínica com Yamazaki Sensei, que me impactou muito, me despertou uma coisa assim, que eu falei, gente, será que um dia... E não te escondo a retaguarda familiar, sabe? E aqui eu quero tomar um pouquinho do tempo de vocês para fazer um agradecimento à esposa Miriam, aos meus filhos Camila, Guilherme, Mariana, e até, desculpe a emoção, né? Eu tenho até uma sobrinha, que é com uma filha postiça, a Renata, que sempre dentro de casa me deram muito apoio, tá?
agradecer os locais onde eu trabalho, a Hebraica, que eu tenho a felicidade que esse próximo mês vou completar 42 anos, né? E eu hoje, como funcionário público, estou na Secretaria de Esportes, né? Então, nesse momento, como a gente fala, a gente está em teletrabalho, eu estou liberado para poder estar com vocês, né? Pessoas que são do meio e que me entendem e me dão todo o suporte para que eu possa estar aqui. E aqui um abraço especial, um amigo de longa data, que hoje divide comigo muitos afazeres, o professor Chuno Mesquita, tá? Então, vou te falar uma confidência, sou um cara de muita sorte. Sou um cara de muita sorte. Pois é, Sensei. Eu quero dividir essa sua emoção. Eu quero dividir com você, porque eu sabia que você não ia deixar de lembrar o quanto é importante a nossa família nesse momento. Exato. A nossa trajetória, ela é difícil, não é fácil você sair. Todo mundo pode estar achando aí, quem está começando, Exato. Pode estar achando aí, mas é muito bom porque você viaja, você conhece outros países, você conhece outros lugares, outras pessoas, isso é delicioso, isso é maravilhoso. É verdade, mas é tão difícil você estar longe de quem você cuida, de quem você quer estar ajudando. Não é fácil não, não é mole não. E eu acredito que no seu caso, então, você deve ter perdido assim, você deve, quantos e quantas horas você deve ter ficado entre uma conexão e outra, e quando você poderia estar em casa. E aí, quem está lá te esperando, te dando aquele apoio, é a tua família, está torcendo por ti, mesmo você longe, mesmo você ausente, mas ela está sempre te apoiando. Então, a nossa família, eu acho que é fundamental nesse momento. Eu confesso que a sua emoção, ela é inspiradora. Ela realmente vem numa hora em que nós, árbitros, necessitamos muito de inspiração, de pessoas que nos inspirem, porque não é mole não, você está começando e vê, não vê um norte, não vê o que é que vai te guiar. Então, sem palavras para esse momento. Eu agradeço demais de ter essa oportunidade de ter vivenciado um momento tão magnífico desse aí, certo? A gente não seria justo se não lembrasse. Verdade. Eu quero aproveitar nesse momento, deixar o senhor, até para o senhor dar uma respirada aqui, que nós já estamos aqui com o DC Marcelo Frazão, já está aí nos... Um agradecimento ao presidente. E Sensei Josenir, Sensei Chuno, vou dar aquele tchauzinho. O Chuno já está nos... O Chuno é a nossa mamãe, né, na arbitragem. Quando, para quem não sabe, eu vou contar, eu vou aqui meio que falar aqui baixinho só para vocês. Quando o Minakawa bate na gente, quem dá carinho, quem... vem pra cá, não chora não, a gente fica lá, é o Chuno, não, vai passar. Então é o Chuno que faz todo esse trabalho direitinho. Então ele é uma mamãe pra gente, ele é um doce, né? Nós já temos aqui o Gleidson também já nos acompanha, o Samuel, um salve aí para o professor Eduardo Kitadai, Sensei, está nos acompanhando também. Quem mais está por aqui? Ontem a gente fez um aquece para poder fazer aquele teste. Então, eu esqueci de mencionar o nosso amigo Marcelo Teotônio, que também já estava nos acompanhando. Então, esse Marcelo Teotônio, esse faz um trabalho brilhante nas equipes de base. Não sabe? É? Então... muito dos nossos resultados vem da mente desse jovem. Mardônio Maia está aqui, meu preferido, meu melhor aluno. Eita, Alves Amaral. Não.
Tá todo mundo por aqui já. Jefferson Vieira entrou, a gente estava falando mal de Jefferson. Ainda bem que ele não Jefferson, ouviu, ele é um grande corredor. Tá na corrida para Tóquio 2020. Ainda bem que a gente já falou mal dele no início, né? Ele entrou agora, então tá ele não ouviu, né? Não ouviu. Yamamoto Kendi. Esse é bom, né? Se Deus quiser, é o nosso próximo árbitro internacional. Ah, esse é bom demais. Nós temos aqui o Vitor. O Vitor é praticamente um lorde inglês. Exato. Sei, Aloysio. Short Sobrinho. Monstro. João Senna. Laedson Lopes, Laedson é pequenininho, mas ele dá, né, um caldo bom, né? Ele... Muito atuante. Não é? Sei, o senhor falou no início que gostaria muito que os nossos novos árbitros alcançassem horizontes tão grandes quanto os seus. Porque quando a gente sabe que é bom, a gente quer e a gente é bom por natureza também, a gente quer isso para todo mundo, né? Então, eu quero te dizer uma coisa, a gente hoje tem muito árbitro bom. A gente tem uns árbitros novinhos aí com um nível excelente, sabe? Ontem tinha um menino, Lucas Svarovski, ele tem um nome difícil, eu chamo de Svarovski, porque não dá para falar o sobrenome dele. E dentre outros, aí eu tenho aqui no Ceará, eu tenho pelo menos 3 ou 4, Scopel, eu tenho Catson no Rio Grande do Norte. Rapaz, tem um pessoal muito bom. E eu acho que eles vão longe, certo? Aí eu te pergunto, teria sim... Eu sei que não existe uma receita de bolo, mas qual seria o caminho para eles? Onde é que você diria assim, vai por aqui que você vai longe? Eu acho que o primeiro grande caminho que um árbitro deve lembrar é ser judoca. Vão ter dias ótimos, que ele como pessoa não vai querer nem dormir para que esse dia tenha mais que 24 horas. Ele não quer encerrar esse dia. Esse dia foi um dia tão marcante, brilhante na vida dele, que ele não vai querer dormir. Como também vai ter dias que ele vai voltar da competição, vai mal e mal tomar um banho, vai pôr o pijama e vai querer dormir. Jantar? Vai nem pensar, quer logo acabar aquele dia. Aquele dia não foi um dia feliz. Se você traduzir, é o nosso dia de judoca. Um dia você cai, vai cair, vai ficar estatelado? Não, vai levantar. Vai levantar com o coisa ou vai levantar com um vigor redobrado? Essa é a diferença. Né? Nessa vida de árbitro, que é de judoca, não é uma vida só de maravilhas. Né? Agora, o que difere, né, é você tentar ser regular. Essa é a coisa. A FIGE não quer saber de um árbitro que faz uma luta excepcional, né? E vamos dar uma amostragem. Ele faz 100 lutas. 10 ele faz maravilhosamente. Mas 90 ele deixa dúvida. Em 90 lutas ele não, contrário. É importante que ele seja regular. Né? Então nós mesmos, a nível de Brasil, temos a felicidade de ter 2 árbitros. E aí é a brincadeira com o professor Jefferson, que estão correndo para ver quem vai ser o árbitro olímpico Tóquio 2020. Então, um dos caminhos é o que a FIGE está nesse período olímpico, saber quem é regular, quem ela pode contar. Né? Não é aquela coisa, um dia só sorri, no outro dia só chora. Não, regular. Né? Então, isso é importante. Mas isso é só a experiência. Né? Não dá para a gente viver só em festa.
né? Então, Verdade. eu acho que essa experiência, essa vivência, né, essa dica aos árbitros é muito importante, né? Porque a gente nota que enquanto está tudo muito bom, nossa, é só sorriso e é só abraço. Bastou não ir para o bloco das finais, nossa, às vezes fica bravo, amarra a cara. Desculpa, meu amigo, a vida segue. Segue, no outro dia, você vai levantar e vai mostrar que você é melhor ainda. Né? E somos assim, não somos máquina. Né? Mas cabe a cada um demonstrar isso. E o dirigente quer exatamente ver isso. Né? Como é regra comum hoje em dia, alguns passos ele obrigatoriamente teria que dar. E a gente, inclusive, participou, eu quero relembrar um pouco do que a gente vivenciou em São Paulo, em Pindamonhangaba, que foi um passo importantíssimo para quem hoje quer ser árbitro. Árbitro que está almejando níveis maiores. Então, lá, e aí eu quero lembrar a sua brilhante participação, porque nos acompanhar como árbitro que é, nosso coordenador maior, e nos tratar lá tão bem, nos ensinar, não arbitragem, mas nos ensinar judô, certo? Porque em testes que a gente sofreu lá, em muitos momentos eu só lembrava do que a gente tinha treinado 11 horas da noite, com o senhor dentro do tatame, orientando uma pegada de um Osai Wazar. Então, aquilo ali foi importantíssimo para mim. E eu não poderia deixar de pedir que o senhor iniciasse essa conversa sobre esse fato nesses termos, sabe assim, é importante a busca do conhecimento. E hoje seria praticamente uma regra estar buscando algo ou nesse nível, que é o IJF Academy, ou semelhante, se possível até criando em suas federações, algo nesse nível, sabe? Trazendo para dentro do dojo os seus árbitros para ensinar-lhes judô tão somente. Eu acho que isso, sensei, foi muito importante para o meu crescimento. Eu acho que seria capaz de fazer novamente, apesar de ter tentado desistir no terceiro dia. Eu lembro de muitas dores, enfim, porém eu acho que eu repetiria a dose, certo? Então, eu acho que a gente dá um conselho para esse pessoal, mostra para eles, diz para eles aí como foi essa experiência e o que é que o senhor teria a dizer sobre esse passo a dar. Eu acho que é importante a gente lembrar que já há mais de 2 ciclos olímpicos, a FIGE está dando uma demonstração muito importante da aproximação, quer do segmento da arbitragem com o segmento dos técnicos. Mais ainda com essa ação da FIGE com a IJF Academy, aonde ela trouxe árbitros técnicos para o mesmo tatame. Tá? Então, acho que a conclusão final é que é muito importante. Não existe segmento disso, segmento daquilo. Existe uma coisa só, que é o judô. Né? E enquanto árbitros e técnicos não souberem dar a mão, o judô vai ficar no determinado patamar. Minha opinião. Quando souberem dar as mãos de uma forma efetiva, de coração, o judô ele tende a elevar mais ainda. Existe essa possibilidade. Essa é a mensagem da FIGE a nível internacional. Cabe aos países, às entidades que fazem parte da FIGE entenderem essa mensagem. Olha que coisa bacana.
quem foi o sensei que coordenou e comandou o IDF Academy? Sensei Evangelista, o senhor lembra? Quem foi? Sim, Daniel Lascal. Daniel Lascal. Você sabe como eu conheci o professor Daniel Lascal? Ele como atleta, não temos comentários. Até, o único comentário é que ele era 65. Ou melhor, ele era 73. Né? Hoje, ele competiria no meio pesado, mas sempre com berço competitivo. E sabe como eu conheci ele? Nas competições internacionais, mais pro final do dia, ele ali, sentado ali na parte de honra, né, da FIGE, me chamou e falou: Minakawa, posso ver um vídeo com você? Claro, né? Por favor, eu gostaria da sua opinião. E assim, né? Dei minha opinião. E isso foi assim, às vezes 1 dia, 2 dias numa competição, e começou a ser... No nosso terceiro encontro, ele virou para mim e falou assim: Minakawa, nós pensamos igual. Eu olhei assim para ele, né? E retribuí esse abraço dele. Olha que coisa bacana. Vou de novo fazer uma confidência. Eu fui para prestigiar o evento da IDF. E eu soube que os dirigentes, a norma da FIGE, você poderia assistir um período. Não poderia filmar. Ficar um período. Então eu fui numa quarta-feira, você lembra disso, me apresentei, e olha que coisa bacana. Em todos os outros componentes do grupo, que foram extremamente gentis também, né? Ele falou aqui, ó, aqui está o nosso árbitro olímpico. Não disse que se eu era brasileiro, se eu era... Não. Mr. Minakawa, nosso árbitro olímpico. Eu, opa! Né? Por favor, puxa, muito obrigado. No final do dia, eu fui agradecer e cumprimentar ele. Ele falou assim: você já vai embora? Eu falei... Mas você pode? Eu falei... eu posso. Nos dê a honra. E você lembra, no sábado, no encerramento, ele com o status dele, agradecendo a presença. Então são coisas bonitas, que nesse caminho você conquista, né? Que são coisas chamadas amizade. Né? E esse homem aí, o sensei Daniel Lascal, que está à frente da IDF Academy, né? Ele quer dar exatamente essa mensagem. Né? É importante que todos tenham a mesma mentalidade, que é importante para o judô, né? Para a saúde do nosso judô, a nível mundial. Naquele momento, mais do que nunca, ficou bem claro para mim, e eu acho que o começo não é você pegar o regulamento, eu vou ser árbitro, eu vou ser um bom árbitro, quer ver? Vou estudar isso aqui, vou saber qual é o parágrafo, a vírgula, onde é que está no regulamento, isso aqui eu vou decorar. Naquele momento, eu entendi, mais do que nunca, que eu precisava aprender mais e mais judô. Kata, nós vivenciamos também muito kata lá, sensei Yamamoto, e naquele momento eu acho que aquilo ali ficou bem claro para mim. Por isso que hoje eu reforço para quem está começando, se não tem como chegar ao IDF Academy, não estou dizendo assim, você obrigatoriamente vai ter que ter isso para ser um bom árbitro. Não necessariamente, muitos não vão conseguir ter acesso, talvez, hoje a gente sabe que é muito caro, enfim, mas procure algo semelhante, procure trabalhar algo nesse caminho, que é nada mais nada menos que judô. Vai descobrir quem pode te ajudar nesse processo e fazer o teu crescimento alavancar de uma forma
sem precedentes. Concorda? Corretíssimo. Corretíssimo. E eu, às vezes, tenho colocado o seguinte exemplo. Se nós temos na arquibancada... Aqui é um exemplo, tá? Por favor. Nós temos na arquibancada uma pessoa extremamente... com uma facilidade enorme, né? E ele pega o livrinho das regras, ele decora todos os artigos, parágrafos, incisos, né? E ele diz até em que página tá tal regra. Ele pode descer da arquibancada, obviamente, de terno e gravata, etc. e tal, subir no tatame e arbitrar. Não dá, né? Sabe? Então, eu acho que essa conscientização ela é importante. Né? Só que as pessoas precisam se aperceber disso. Porque aqui eu vou contra o grupo de arbitragem. Mas é importante ser dito isso. Muitos que estão na arquibancada acham que esse grupo de pessoas, com perdão da palavra, engomadinhos de terno e gravata, não sobem no tatame na segunda-feira. Mas não sobem na terça-feira no tatame. E às vezes transmite uma impressão que eles não têm sentimento. Sabe? Eles estão tratando com 2 jovens, com 2 crianças ou 2 adultos, né? E muito do futuro deles está sendo decidido. Né? E esse mesmo jovem vai subir na segunda-feira e vai falar assim, o que eu fiz de errado na competição? Né? Quando a palavra correta não é errado, né? O que eu não procedi de forma correta, né? Então, eu acho que isso é importante. As pessoas têm que entender que debaixo do paletó e da gravata, nós também vestimos judogi, sim, sabe? É importante que as pessoas entendam que nós somos humanos. Tá? Mas vestimos judogi. É verdade, sensei. Isso a gente tem que estar dizendo o tempo todo, viu? Porque existe esse preconceito e ele é cada vez mais motivo até para essa discórdia mesmo, sabe? É muito comum você ouvir um técnico até dizer será que esse cara sabe judô? Tá entendendo? Como se o fato dele nunca ter me visto de judogi, ou lutando, ou numa competição, ou num pódio, né? Seja aquela coisa que vai definir o quanto eu sei de judô e o quão eu sou experiente na arbitragem. Então, eu acho que muitas vezes isso a gente tem que ter muito carinho, muito cuidado na hora de fazer uma crítica, né, nesse momento, não é, Sensei? A gente lutou muito, a gente já treinou bastante. E com certeza todos nós já lutamos bastante também. Com certeza. Pode dizer, Sensei. Eu vou te fazer uma pergunta que é importante o grande público ouvir. Quantos ukemis você lembra que você fez no curso do ADF Academy? Num período de 6 dias. 6 dias. Não a sua vida inteira. 6 dias. Dá para você calcular assim uma estimativa de quantos pum você teve? Na verdade, Sensei, nas conversas que nós tivemos antes do curso, muito se falava sobre esteja preparado que você vai cair mais de não sei quantas 1000 vezes. E eu fiquei assim, conta outra, rapaz, vem bem me dizer que vocês vão contar isso aí, corta essa. Quando eu cheguei lá, eu contei, certo? Eu pensei assim, rapaz, eu vou provar para vocês que não é isso tudo. Só que como eu já disse aqui no início, no terceiro dia eu estava para desistir, sabe por quê? Porque até ali eu já tinha perdido a minha conta em para lá de 800 ukemis. Exato.
Exato. Ali, no terceiro dia, eu já estava assim, vou contar mais isso não. E aí, mas eu não acredito que você contou. Lógico que contei. E aí é muito fácil. A gente tinha uma grade, eu sabia exatamente o que é que eu tinha visto, quais eram as técnicas que eu tinha visto, e eu estipulei o quê? Um número para o que eu nunca passei desse, tipo assim, e aí eu quero agradecer aqui, lembrar demais o meu parceirão, o meu amigo Ismi Júnior, o Juninho. Ismi estava lá comigo, então eu disse, Ismi, eu vou cair 4 vezes. Eu hoje vou cair 4 vezes para cada. A gente começou caindo 6 no primeiro dia, aí eu contabilizei. Bom, foram tantas técnicas, eu caí 6 vezes para a direita, 6 vezes para a esquerda e tal. Somei. No segundo dia eu não, vamos baixar para 4, para não ficar tão. Porque o bicho está pegando. E aí foi. Aí quando estava em 800 e tanto, eu já estava querendo desistir, eu achava que eu não ia suportar, que meu corpo não ia aguentar aquilo. E aí eu meio que parei de contar aquele trem, mas não é mole não. E aí quem escondeu isso, quem esteve lá e realmente não falou sobre isso, ou disse que foi uma moleza, ele mentiu um bocadinho, viu? Não dá. Eu disse pro meu sensei o seguinte, eu não tenho problema com dor. Porque a dor, ela meio que me estimula. Tá doendo, mas ela me faz continuar. Eu não tinha problema com dor. Tudo doía, mas aquilo, não, rapaz, vai doer, tô nem aí, vai doer, mas eu vou fazer. Certo? E eu achava que eu ia cansar. Assim, agora eu acho que eu vou cansar, porque se tiver que correr 10 quilômetros, aí vai ser pesado para mim. Tá entendendo? Mas como a gente não teve que fazer essa coisa de correr muito, então eu meio que me senti à vontade com a minha dor. Então eu lembro que muito importante para eu continuar ali foi a ajuda dos amigos, né? As pessoas que estavam ali de longe mesmo, por telefone, no meu quarto eu ligava para o meu sensei, ligava para um amigo, Romulo Victório, e para minha esposa. E eles estavam sempre, não, cara, desiste não. Vai para cima, que vai dar certo. Então, quem está ouvindo esse relato, eu acho que deve procurar algo semelhante, deve procurar se testar, deve procurar os seus limites, sabe? É por aí. Eu Exato. queria aqui, já tá lembrando aqui do pessoal que está entrando. Então, vou aproveitar que eu tenho aqui grandes amigos e amigas, e aí um grande abraço à Fabiana. Eu tenho tanta menina arbitrando aqui no Ceará. A Liliane já está comigo, a Carla Mabel está comigo aqui também. Eu tenho só menina espetacular. Meu querido, eu tenho umas meninas aqui, olha, faca na caveira. Ou, não sei se é porque a maioria é sem noção e vai para cima mesmo, ou não sei se é porque elas são boas. Porque aí, quando eu tenho a Marcele no meio dessas meninas, olha, a Eudiane está aqui comigo, a Eudiane é sinistra. Você precisa conhecer essas meninas. Eu te faço uma pergunta. A arbitragem, ela hoje é um público muito grande e formado por muitos, na sua grande maioria, de homens. As meninas, elas têm muita dificuldade, elas têm mais dificuldade porque elas têm que vencer muitos obstáculos. A gente tem uma diferença para o senhor. Qual é a diferença do árbitro que é homem do árbitro que é mulher? Para a FIGE, tem uma diferença? Eles tratam diferente mesmo? Qual seria a política mais ou menos por aí? Muito pelo contrário. Já há 2 ciclos olímpicos, a FIGE tem fomentado muito a formação de árbitras dentro do meio e principalmente que elas cheguem a nível olímpico.
né? Mas para isso há uma necessidade muito grande de a gente quebrar e tirar alguns paradigmas, né? E até em termos competitivos, né? Você vê que antigamente a mulher usava uma fita branca, agora por umas questões de igualdade, quer no obi, na faixa, no tempo de luta, tudo é igual. Né? Então, é muito importante, é muito oportuna a sua pergunta, né? Nós precisamos ir muito, e há espaço para isso, né? Que a gente fomente e tenha dentro do nosso grupo árbitras. Né? Você é testemunha, ontem nós fizemos a nossa reunião, e o tema da nossa próxima reunião é reforçar a presença feminina na arbitragem nos seus estados. Consequentemente, a nível nacional, nós vamos ter um número maior e significativo. Consequentemente, também a qualidade vai melhorar e muito. Né? Ah, sem dúvida. Por mim, eu só teria árbitros mulheres. Os homens aqui do Ceará, eles são horríveis, eles estão muito feios. E aí, em casa, nós somos uma minoria, então eu só bato palma para as mulheres. Olha, eu vou dizer que tem uma meia dúzia de mal acabada aqui, que eu vou te contar. Ó, o Choles é feio demais. A propósito, o Choles tem até uma pergunta para o senhor, mas isso aí eu vou deixar para depois fazer. E aí, gente, se eu pudesse, era só as meninas, aí eu ficava no céu. Mas o presidente não me deixa fazer isso, mas tudo bem. Eu vou ficar reforçando com o senhor para a gente poder mais e mais. Ah, minha querida! Muito sábio, muito sábia. As meninas é que mandam, não é não, Sensei? Eu vou poder almoçar em casa. Garantiu já o almoço e a janta. Grande beijo, Miriam. Sensei, linda. Um abraço. Abraço. Sensei, eu vou lhe perguntar uma coisa. O senhor prefere o árbitro experiente, que é aquele... rapaz, ele vai e resolve. Rapaz, bota ele lá, olha... vai pegar fogo o negócio. Chama ele, bota ele ali. Vai dar certo. Mas aí ele é aquele cara que... rapaz, então, chega tarde no hotel, mas no dia ele resolve. Ou o árbitro esforçado, que é aquele que lê, que é aquele que tá junto, quer um café sem ser, eu sei o quê. Mas ele... você fica assim, oh meu Deus, vai na fé. E ele é aquele que dá, Vazari, ok? Ele acerta sempre, mas ele tá sempre... ok, ele tá sempre ali de olho na mesa, enquanto que o árbitro experiente, ele tá lá fazendo caras e bocas, aí o cara cai, ele Vazari, e ele tá certíssimo, ele tá sempre no ponto. O árbitro experiente ou o árbitro esforçado? Bom, deixa eu primeiro, vou te responder e depois te dar uma explicação. Eu acho que a mescla dos dois é a melhor. Mas se não há, tá? É importante o seguinte, é importante a conscientização. Esse árbitro experiente, ele tem que ter a consciência que ele pode servir como exemplo. Ao momento que ele não está servindo como exemplo, perdão, né? Nós temos aqui em São Paulo um delegado regional que ele diz o seguinte: entre um FIGE-A e 20 árbitros estaduais, eu prefiro 20 árbitros estaduais. No começo, eu falei, tá falando? E ele me confidenciou, com um árbitro eu não faço competição. Com 20, eu realizo a competição. Então, o que é importante? Esse árbitro experiente ter a consciência que ele pode servir como exemplo. Se ele tiver essa consciência, ele está mais do que correto em ser o mais experiente, mas que dê bom exemplo.
E o esforçado é aquele, vou te dar o exemplo. Na sua academia, você tem aquele aluno que vem todo treino. Ele não mata o aquecimento, ele chega cedinho, ele corre. Quando você precisar de alguma coisa, você vai esperar aquele árbitro experiente que chega atrasado, matou o aquecimento, só chega sequinho no randori, só para ficar jogando todo mundo? Ou você vai chamar aquele que é esforçado, chega antes, sim, precisa de alguma ajuda? Precisa de alguma coisa? Termina o treino, não cai fora, ele chega, espera e pergunta, sim, posso ir embora? Você vai se recorrer a quem? Claro que isso cria ciumeira dentro do grupo, né? Que alguns maldosos falam, mas o queridinho. Não é o queridinho. É aquele que todo santo dia você vê ele. Você vai pedir para quem? Ou vai ter que ficar esperando? Puxa vida, hoje atrasou, hein? Em vez de 20 minutos, hoje 30 minutos está atrasado o Joãozinho. Esse experiente, para depois falar, Joãozinho, por favor, eu preciso de tal coisa. Desculpa. Né? Então, eu acho que cada um na sua posição é importante ter uma consciência. Nós temos falado muito sobre perfil. E essa é a realidade que nós precisamos transmitir às pessoas. Você é experiente? Parabéns. Mas está servindo de exemplo? Ótimo. Não está servindo de exemplo? Nós vamos atrás daquele esforçado, porque aquele esforçado a gente pode corrigir, pode mostrar a ele, e ele vai com certeza ser um árbitro experiente. Render tão bem quanto o experiente, né? Exato. Pois é. O nosso país ele é gigantesco, né? Um árbitro que é do Nordeste, quando ele se encontra com um árbitro do Sul, e aí eles conversando, muitas vezes, eu já passei por isso, né, de estar conversando com um árbitro gaúcho e ele dizer, Baguri, não entendi nada do que tu disseste. Então, tem muita diferença. A gente, quando sai de um polo, vai para o outro, está praticamente falando todo mundo línguas diferentes, costumes diferentes, né, manias diferentes. E aí, mesmo assim, e aí eu queria ressaltar um trabalho que foi magnífico, e eu considero dele esse trabalho, de ter formatado um país tão gigantesco numa arbitragem só. Porque é muito simples, e aí o senhor há de concordar comigo, é muito simples você dizer assim, o árbitro japonês, ele é frio, calculista, metódico, congeladinho lá, todo ele é assim. O árbitro brasileiro, se ele vem do Nordeste, ele tem uma temperatura, se ele vem do Sul, ele tem outra temperatura, se ele vem do Quinto dos Infernos, lá onde o Márcio mora, também já é uma outra temperatura. Então, cada um vai estar arbitrando num nível diferente. Porém, um rapaz chamado Pereira, ele pegou todo esse pessoal e disse assim, rapaz, só tem um jeito da gente falar a mesma língua. Eu vou criar situações para a gente estar arbitrando todo mundo no mesmo nível. Porque lá no Sul, como é frio, e muitas vezes é frio, mas nem sempre, aí o cara arbitra assim, essa... Então ele foi pontuando num trabalho assim de longuíssimo prazo, assim, ficou batendo naquilo, e um belo dia estava todo mundo levantando o braço na mesma altura, dando o Shido no mesmo tempo, e aí não importava se você colocava um árbitro do Nordeste para arbitrar uma Copa São Paulo, ou um árbitro paulista que fosse arbitrar a Copa Cidade Fortaleza, né? Então, o professor Pereira, ele realmente fez um trabalho importantíssimo nesse... O senhor acha que eu falei alguma besteira nisso aí? O senhor teria alguma coisa a acrescentar? Ou
Eu teria a complementar que o brilhante trabalho que ele também fez junto à Federação do Estado do Rio de Janeiro, né? Que essa experiência que ele teve à frente da Federação do Estado do Rio de Janeiro, ele levou para a Confederação, né? Nós estamos dando prosseguimento a esse trabalho, né? A única forma um pouco diferente é que nós estamos envolvendo todos os diretores, todos os árbitros internacionais, porque o nosso lema de trabalho, e até é importante que todos entendam, tá? Em agosto desse ano eu estou como coordenador nacional de arbitragem, e quando, num consenso dentro do grupo, o meu nome foi citado, eu fui até o Sensei Pereira e pedi permissão a ele. O mesmo eu fiz aqui em São Paulo, com o Sensei Dante Kanayama, quando me foi feito o convite para ser diretor, né? Nesse momento não estou mais, né, de São Paulo, mas tomei o mesmo procedimento. Eu fui à frente do Sensei Pereira e pedi licença para dar prosseguimento ao trabalho dele, né? Eu vejo nesses senseis a imagem do meu pai. E eu, quando jovem e mesmo independente da situação, eu sempre pedi permissão ao meu senpai, pedindo autorização para que eu pudesse, né? No bom sentido, tá? Como se pedisse a bênção, tá? E aqui eu quero só abrir um parênteses. Eu gostaria de agradecer a presença do Sensei Short, porque eu, em 2002, me tornei árbitro internacional no momento que o momento era dele. Ele só não fez o exame em 2002 em virtude de uma trombose. E o exame era na República Dominicana, e ele não poderia fazer um voo tão longo, né, devido a essa situação que ele estava passando. E, de novo, vou lhe fazer uma confidência, na véspera do meu embarque, eu liguei ao Sensei Short, ele até falou, Minakawa, eu falei assim, Sensei, eu não vou viajar tranquilo, se não lhe pedir a sua bênção, porque eu tenho plena consciência que a vez era do senhor, né? E ele, como sempre, um cavalheiro, um grande irmão, né? Emocionado, né? Me desejou sorte, que felizmente me abriu todo esse caminho.